Paz, Senhor, irmãos. Começando hoje a nossa primeira aula no canal do YouTube do Núcleo 825 da ETAD, que pertence a Matão. Lamentando o fato, irmãos, de iniciarmos aqui no YouTube pela pandemia que está assolando o mundo e também pela necessidade, por não podermos estarmos dentro da sala de aula por conta do isolamento social, acertadamente posto pelo nosso prefeito. Respeitando isso, irmãos, estamos aqui iniciando nossa primeira aula no YouTube, falando acerca dos evangelhos, né? Estamos já na lição 5, o Evangelho de Lucas. Estarei com os irmãos aqui no YouTube até acabarmos esse isolamento, portanto as aulas 5, 6, né? E até quando acabar vai estar com a minha responsabilidade. Nós iniciaremos hoje o Evangelho de Lucas. Eu espero que todos os irmãos aqui do nosso núcleo já tenham estudado um pouco o livro e com certeza, irmãos, já tem o Evangelho, que é extremamente importante para que a gente venha aprender. Nós estamos estudando teologia, mas não é o livro, irmãos, da teologia que vai nos ensinar a respeito da palavra de Deus, se a gente não tiver lido a palavra de Deus. A gente sempre costuma falar isso dentro da sala de aula. Eu gostaria de reforçar aqui para os irmãos mais uma vez em vídeo também, e precisamos ler a Bíblia. Se a gente não ler a Bíblia, não adianta a gente ler o livro da ETAD ou participar de qualquer aula teológica se a gente não tiver como base a palavra de Deus. Até porque o nosso objetivo não é formar, irmãos, pessoas técnicas, né? Somente na palavra, né? No conhecimento. E não ter práticas, né, diárias que comprovam que você está aprendendo a respeito da palavra de Deus. E até algo a mais, como a teologia vem para complementar, né, irmãos? O algo a mais aqui é um complemento, nada mais do que isso. A base real do nosso ensino sempre será a palavra de Deus e o nosso devocional profundo com Deus. A teologia, ela é, irmãos, explicada também pelo Espírito Santo, não somente com o ensino que nós temos aqui dos livros. É necessário que nós venhamos ter um devocional cristão verdadeiro com Deus, uma oração, né? E uma vida com Cristo, para que nós venhamos aprender realmente da palavra de Deus. Como eu já disse, irmãos, iniciando a aula de número 5, Evangelho segundo Lucas, nós vamos falar acerca desse evangelho aqui um pouco, irmãos, porque nós sabemos que por falta dessa interação em sala de aula, a nossa aula ela perde um pouco em qualidade. A gente aqui é necessário ler um pouco do livro, né, e comentar um pouco a respeito. Porém, a aula não fica tão rica como ela é feita em sala de aula, porque aqui nós já teríamos os comentários dos irmãos que acrescentariam, né, muito mais a nossa aula, tiraria as dúvidas. Mas os irmãos podem estar trazendo as suas dúvidas no grupo de WhatsApp e a gente pode, irmãos, responder segundo a pergunta dos irmãos. Eu vou estar lendo um pedaço da introdução que está na página 69, irmãos, do livro da ETAD. Você com certeza vai assistir esse vídeo com o teu livro e você vai poder acompanhar também. Passamos agora do Evangelho do Servo para o Evangelho do Filho do Homem. Este foi endereçado a Teófilo, um ilustre gentil, que procurava saber mais das boas novas de Cristo. Lucas, o autor, explica os costumes e maneiras judaicas. Ao apresentar a genealogia, recua até Adão. Palavras gentias são usadas em lugar de palavras judaicas, como por exemplo mestre e não rabino, advogado e não escriba. Isso nos faz entender que Lucas não está se dirigindo ao povo de Israel, mas aos gentios em geral e aos gregos em particular. Virando a página, irmãos, nós vamos para a página 71, que já entramos no texto 1, autor e tema. Nós vemos uma parte da introdução que cita que Lucas ele escreve, né, ao Teófilo, que era um gentil. Quando a gente Lucas, nós nos deparamos com ele sendo também um gentil, ou seja, ele não possuía origem, irmãos, judaica, né?
Ele provavelmente nasceu em Antioquia, né, da Síria, e portanto era um gentil. Não andou com Cristo, não foi um dos 12, tá? Isso é legal a gente também saber, que muita gente se confunde quando vai ler os evangelhos e estudar, pensa que Lucas, né, andou com Jesus e não foi esse fato, como Marcos também não. Lucas, ele era médico. Ele, irmãos, ele acompanhou Paulo, né, nas suas viagens missionárias. Ele teve ali início em Troade, na segunda viagem missionária. Ele permanece em Filipos enquanto Paulo, né, passa adiante. E quando Paulo volta na sua terceira viagem, passa por Filipos, lá está Lucas, né? Lucas também acompanha Paulo. Um bom período de tempo, inclusive até a morte do apóstolo. Paulo chama ele de cooperador, irmão. Se você for ler lá a carta a Filemon, no versículo 24, Paulo está chamando Lucas, né, de cooperador. Então nós já vemos aí a vida de Lucas, com certeza ali embasada em Paulo, né, no apóstolo, na vida do apóstolo, na pregação do apóstolo. Então o evangelho de Lucas, ele também vai ser rico nesses detalhes, né, que vão citar, irmãos, algo como se fosse inspiração também de Lucas ali, né, na pessoa de Paulo e na pregação de Paulo. É válido lembrar aqui para os irmãos que todos os evangelhos e toda a escritura, ela é divinamente inspirada, ela tem a inspiração do Espírito Santo. Porém, irmãos, também, né, os homens são inspirados naquilo que eles naquelas pessoas que eles andam junto, né, caminham, enfim, tem toda uma inspiração por trás ali. E Lucas, por andar com Paulo, ele também tinha, né, a inspiração da vida do apóstolo, né, como ali exemplo para ele. Sabemos que Lucas escreveu também o livro de Atos, né, assim como o Evangelho, e também ele destina a Teófilo. Alguns, irmãos, dizem que o Teófilo converteu supostamente depois de ter lido o Evangelho segundo Lucas. O livro ele foi escrito entre o período de 59 a 63 depois de Cristo. Nós não sabemos, irmãos, se Teófilo realmente se converteu. Alguns dizem isso. Nós cremos, né? Queremos crer que sim, porque como nós também, né, chegamos a crer em Jesus após de ler os evangelhos, com certeza acrescenta a nossa fé e pode também fazer com que nós venhamos nos converter e ter uma mudança de mente, né, de pensamento e querer viver para Cristo realmente. O propósito de Lucas, irmãos, que ainda é citado no texto 1, escrever um evangelho mais rico em detalhe. Na realidade não é o maior evangelho, ele tem menos capítulos que Mateus, né? Porém, o evangelho de Lucas ele é mais rico em detalhes. Isso é um fato que é importante para nós que acompanhamos os evangelhos, gostamos de ler e conhecer a Jesus de verdade. É necessário que a gente nos apeguemos aos detalhes para conhecer realmente a vida de Cristo. Então você que faz parte da nossa sala de aula, que prega, né, que em momentos no curso de ensino, enfim, se nós queremos falar de Cristo, nós devemos conhecer a Cristo. Os irmãos sabem que eu sempre falo isso em sala de aula. Não tem como eu falar, irmãos, de alguém que de fato eu não conheço. Eu preciso conhecer. Então tudo, lembre-se disso, faz parte do teu devocional diário, da sua vida com Cristo, também da leitura. Os irmãos lembram do exemplo que eu dei em sala de aula, né, de um homem que falou a respeito de que leu a Bíblia e viu que Jesus não era todo esse bonzinho que o mundo fala, né? Que Jesus ele dava umas respostas meio duras. Ele chegou a comentar comigo e eu comentei com os irmãos também em sala de aula. Então é importante nós conhecermos a personalidade de Cristo, né? O jeito que ele falava, o jeito que ele agia. E para isso, irmãos, o importante é nós lermos a palavra de Deus. Então o propósito era ele escrever um livro com mais detalhes, vamos dizer assim, né? Nós vemos aqui que o próprio comentarista também cita a influência, né, uma inspiração que ele poderia ter aqui na pregação de Paulo, e a gente vê algumas referências ali que ele faz, né, das suas explicações também que são, irmãos, ali semelhantes às mesmas de Paulo, tá? O tema do Evangelho de Lucas, ele ficaria, irmãos, aqui registrado no capítulo 19, no versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, Lucas ele vai apresentar Cristo como Salvador universal de todos os pecadores, né? Nós sabemos, conhecemos a história redentora de Cristo, né? Que veio
na terra, se encarnou como um homem, morreu na cruz do Calvário para nos dar, né, redenção. A dívida que nós não poderíamos pagar, Jesus Cristo, homem perfeito, sabendo nós que Lucas ele ensina Cristo, né? Ele escreve o Evangelho de Cristo representando Cristo como um homem, né? O Filho do homem, o homem perfeito. E nós sabemos que Jesus, tendo ali a natureza hipostática, 100% Deus, 100% homem, ele é um homem perfeito, que não falha, não teve na sua vida nenhum pecado, e por isso ele poderia ser ali, né, o Cordeiro que iria para nos trazer ali o perdão dos nossos pecados, né, e consequentemente a nossa entrada no céu. Então é necessário que nós venhamos também conhecer, né, a obra de Cristo para entender este versículo e saber que Jesus ele veio buscar a todos nós que outrora estávamos longe, né, distantes de Deus, inimigos de Deus, e com a obra de Cristo e a nossa aceitação pela fé, nós agora somos, irmãos, feitos amigos de Deus, né, filhos de Deus. Mais um pouco sobre o autor, irmãos. Lucas ele tem um estilo poético, né, polido. Ele era um homem culto, né, um homem educado, como eu já disse, ele era médico. Então, por esse fato, Lucas ele descreve um evangelho aqui, né, mais rico, né, em vocabulário, né, um vernáculo um pouco mais estendido. Nós temos aqui algumas referências no começo, né, a João Batista, né, a alegria de Isabel e Zacarias, o cântico de Maria, que são algumas das passagens que não são, irmãos, descritas nos outros evangelhos. Então a gente já vê aqui um pouco de detalhe já nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Nós vemos também ali, irmãos, já nos primeiros versículos, o anjo Gabriel anunciar a Maria sua bênção, disse-lhe que seu filho se chamaria Jesus, que significa Jeová é Salvador, ou o Senhor salva. Glória a Deus. E isso está registrado, irmãos, entre os versículos 26 e 35, tá, do capítulo de número 1. Como eu disse, irmãos, nossa aula ela fica um pouco menos rica pelo fato de excluir um pouco o nosso debate, né, que seria agora o momento dos irmãos apresentarem sobre capítulos sobre o primeiro texto que nós estudamos. Mas eu creio, irmãos, que mesmo nós enfrentando essa pandemia, esse momento difícil na saúde mundial, essas aulas por vídeos vão ser para o nosso crescimento e edificação também. Faço um parênteses aqui, querendo que os irmãos, né, aproveitem essa aula para estudar até com a família que está em casa, né, para que venha criar aí, irmãos, uma melhor comunhão, né, entre todos nós, porque agora todos nós estamos, né, dentro de nossos lares sem ter a oportunidade de sair, nos encontrarmos, mas também é uma oportunidade de estarmos dentro dos nossos lares, né, aumentando nossa comunhão uns com os outros, na nossa própria família. Isso eu digo, irmãos, porque nós somos sabedores que pela rede social tem estado muito, né, não sei nem se esse é o termo, mas talvez seja esse, tem estado dentro dos nossos lares, assim, e de uma forma muito forte. Hoje, às vezes, você tem facilidade de conversar com as pessoas que estão muito longe de você, enquanto as que estão perto, esse diálogo ele fica um pouco, né, apagado. Então, aproveite essa oportunidade também de estudar a Bíblia junto com toda a tua família. Texto 2, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o nascimento e crescimento de Jesus. Nós conhecemos, sabemos que Jesus ele nasceu em Belém. Tem alguns pormenores que estão descritos, irmãos, no livro de Lucas. É necessário que a gente venha estudar o livro, como já disse. E sempre vou repetir, é necessário que a gente estude a Bíblia, não só o livro da Etade ou qualquer tipo de livro teológico que você possa ler. No segundo capítulo nós temos a razão da viagem de José e Maria a Belém, como ele diz aqui, né? A gente tinha um decreto de César Augusto, né, que era necessário cumprir, mas também, obviamente, irmãos, era também pela profecia, né, que me é feito. Eu vou pegar aqui e ler o versículo para os irmãos, não está aí no livro, mas ele se encontra em Miqueias no capítulo 5 e no versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias
da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2 aqui vai ser a profecia, né? Um profeta menor que descreve, irmãos, ali a cidade de Belém como a cidade que viria a nascer, né? O Redentor, o verdadeiro rei de Israel, né? Um rei que traria um reino espiritual, um reino de salvação eterna, né? E não um reino político como os judeus na época esperavam e hoje, até hoje, né, irmãos, esperam esse reino que vai contemplar um apogeu maior do que foi na época de Salomão, onde vai ter as terras que foram prometidas por Deus ali, né, incluídas dentro do seu território. Mas Jesus, irmãos, que é o verdadeiro Messias, ele não veio com esse intuito, né, de proclamar uma revolução ali contra o sistema da época que era do Império Romano. Na realidade, Jesus ele vem para nos trazer um reino celeste, né, um reino que só quem é cristão, só quem aceitou Jesus e teve uma regeneração na vida entende, né? Um reino, irmãos, de amor, né? De salvação, de perdão. E é um reino, irmãos, que terá uma sequência, uma consequência que nos levará, né, ao céu. Amém. A circuncisão de Jesus, irmãos, outro tema, né? Nós sabemos que Jesus, obviamente, vinha, né, da linhagem de Davi, porque era o rei prometido e pelas profecias, né? E segundo o ritual da lei mosaica, né, Jesus ele foi circuncidado após 8 dias de nascido. Era assim que deveria ser, segundo Levítico capítulo 12, versículo 3. É assim que Lucas apresenta Jesus Cristo, relacionando com a lei, a fim de redimir aqueles que estavam debaixo da lei. Vou ler também o versículo aqui destacado, irmãos, que se encontra em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5. E nós vamos entender um pouco, irmãos, da relação da graça, né, e da lei. Que nós vemos muitas pessoas que, infelizmente, têm um conhecimento um pouco deturpado, dizem que é diferente o antigo do novo, né, que um Deus lá atrás era mau, esse Deus aqui ele é bonzinho, quando na realidade, irmãos, não tem absolutamente nada a ver com isso de verdade. Gálatas no capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: tudo dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, nascido de mulher, nascido sob a lei, sob, irmãos, é debaixo, né, debaixo da lei, para remir nós que estamos debaixo, né, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu, com certeza, os irmãos conhecem um exemplo que eu já dei em sala de aula, mas gostaria de citar aqui. Os irmãos lembro que um dia eu conversei com uma pessoa que não é, né, irmãos, evangélica, não é da Assembleia de Deus, e ela me fez uma pergunta falando assim pra mim, né? Você crê em Jesus ou na Bíblia? E naquele momento eu pensei que era uma brincadeira. Eu virei pra pessoa e falei assim, mas não tem diferença. Se eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, né? Jesus, ele cumpriu a lei, né? Ele cumpre a Bíblia. E aquela pessoa falou, mas você acha que Jesus cumpriu tudo com aquilo? E eu lembrei do versículo que o próprio Cristo fala, né, irmãos? Que ele não veio, né, para abrogar ali, para tirar, para anular a lei. Ele veio para cumprir, ele cumpriu. Foi um homem, nascido de mulher, debaixo da lei, debaixo do jugo da lei. Porém, ele não cometeu pecado, irmãos. Obviamente que se a gente for lembrar das aulas anteriores, os irmãos podem falar, mas nasceu de mulher, né? Já tem a natureza pecaminosa. No caso de Jesus é diferente, pelo fato de Jesus ter sido gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus não teve a natureza pecaminosa, mas foi nascido de mulher, debaixo da lei, e não cometeu pecados. Por isso, irmãos, nós temos a redenção em Jesus. Por isso ele foi o Cordeiro perfeito, aquele único que poderia morrer para nos dar a salvação e o perdão dos nossos pecados. Porque se nós fôssemos morrer por nós mesmos, não adiantaria, porque já era uma consequência. A Bíblia deixa bem claro, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado sendo a morte, para nós já não adiantaria. Nós morremos por nós mesmos. Precisava de alguém que não merecia morrer, que assumisse por nós
essa consequência foi o que Cristo fez. Então, gosto de destacar isso aqui, irmãos, deixar claro para que cada vez mais se apague esse entendimento de que no Antigo Testamento era diferente, no Novo é um outro tipo de Deus, um Deus bom, e na realidade isso não é inexistente, tá? O mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. Se alguém pode pensar, né, que Deus era mal, agora Deus é bom, isso também é inexistente. Deus ele é o mesmo, a Bíblia deixa bem claro, é o mesmo Jesus, né? Sabemos longe de querer entrar aqui, né, irmãos, na teoria da Trindade, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus e Deus para nós, né, são os mesmos. E segundo a Bíblia também, né, segundo vários versículos já foram explicados em sala de aula. Então, irmãos, deixar claro isso para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não venha se esquecer disso e ocorrer até de pecar, né, contra a Sagrada Escritura. Como diz aqui, irmãos, ele resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, como eu já expliquei um pouco aqui neste momento. A apresentação de Jesus no templo, irmãos, após 33 dias da circuncisão, o infante Jesus ele foi levado por seus pais para ser apresentado ao Senhor no templo. Tá aí uma grande diferença que vale a pena a gente destacar também, irmãos, que é o fato de Cristo ter sido apresentado, longe de criar polêmica aqui, irmãos, mas é segundo ao livro e ao estudo da palavra de Deus, o próprio Cristo ele não foi batizado enquanto criança. Isso é uma tradição que foi se criada, né? E nós queremos obedecer a palavra de Deus, seguir segundo a palavra de Deus, nós sabemos que o próprio Cristo ele foi apresentado. Por isso, irmãos, que nós apresentamos e não batizamos crianças recém-nascidas. Nós destacamos também aqui o sacrifício, né, dos 2 pombinhos, que foi ali o que o casal, né, Maria e José fizeram. No caso foi 2 pombinhos porque eram um casal de origem pobre, né? Já demonstrando aqui também, porque na realidade, irmãos, como diz o versículo aqui, né, seria de um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho, né, ou uma rolinha por oferta pelo pecado. Aos pobres, porém, irmãos, a alternativa era oferecer, né, um segundo pombinho no lugar do cordeiro, e foi isso que os pais de Jesus Cristo fizeram. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 25 ao 38, relata também, irmãos, outra parte que não é relatada nos outros evangelhos, que é a parte, né, de Simeão, que, como diz aqui o versículo, era um homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, e aí ele tinha sido, né, irmãos, prometido ali, né, que ele não morreria antes de ver o Salvador, né, antes de ver o ungido, o Messias, e isso foi cumprido na vida dele. E também temos a Liana, né, que também era uma mulher piedosa, dedicada à oração e ao jejum, e teve ali, né, o privilégio de, na sua velhice, ver o Salvador sendo apresentado no templo. A infância de Jesus, irmãos, ela não é muito divulgada, né? Nós só temos uma passagem que a gente já vai falar um pouco aqui de Jesus quando ele vai a Jerusalém. Nós entendemos que os escritores dos evangelhos, por inspiração divina, se dedicaram a escrever, né, a respeito do ministério de Cristo, ao que ele fez na terra em relação à sua missão. Não que talvez, irmãos, ele não tenha feito coisas que não estão citadas aqui. Com certeza Jesus fez até, né? O próprio evangelho diz que se fossem, né, escrito tudo que Jesus fez, não caberia, né, em livros. E o evangelho de Lucas ele registra, irmãos, quando Jesus está indo, né, para Jerusalém, ele tem apenas 12 anos de idade. Ele vai juntamente com seus pais, com seus irmãos, e nessa ocasião, irmãos, Jesus fica no templo ali conversando com os doutores, né, da lei, interrogando, né, e também respondendo ali algumas questões, e as pessoas ficam admiradas ali por ser um adolescente, um pré-adolescente, 12 anos de idade, já com tanta inteligência e sabedoria dentro da palavra de Deus. Obviamente da lei naquela época, né, Jesus ali conversando com os doutores, até uma passagem um pouco tanto quanto engraçada, que os pais, né, fazem um caminho de um dia e olhar para o lado descobre que Jesus não está ali com eles. É onde eles voltam, encontram Jesus ali no templo, né, e perguntam a ele: nossa, por que você, né, fez isso com a gente, nos preocupou, a gente queria que você estivesse com a gente, de repente a gente olhou,
não vimos você. E aí Jesus dá uma resposta ali, né, dizendo que era necessário ele cuidar de alguns assuntos do pai dele, né? Vocês não sabiam que eu estaria ali tratando de assuntos do meu pai? Então a gente já vê ali Jesus respeitando o limite de suas idades, né? Mas também já com o desejo, irmãos, de conhecer mais da palavra de Deus. Obviamente isso, né, dentro ali da idade que Cristo tinha, e ele respeitou isso. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, ele não quis, ele se rebaixou. Também, irmãos, viver como um homem, então foi recém-nascido, cresceu, enfim, passou por todas as faixas etárias até iniciar o seu ministério com 30 anos e morrer com a idade de 33 anos. Nós temos um exemplo de submissão, porque Jesus ele volta, né, ali com seus pais, ele fica, ele tinha que cumprir, né, irmãos, com ali responsabilidades, porque era o filho mais velho, né. A gente entende que José provavelmente tenha ali falecido com Jesus numa idade um pouco jovem, né. E Jesus ele é o responsável pela casa, pela família, né, pela criação até dos seus irmãos. Então Jesus, nós sabemos que aprende com José a profissão de carpinteiro. E exercendo essa profissão, com certeza, irmãos, ele ficou boa parte da vida, né, trabalhando e ajudando a sua família. Lucas prossegue sua narração sobre a vida de Cristo no momento em que João Batista, seu precursor, após anunciar ao povo, realiza seu batismo. Jesus tinha então 30 anos de idade, está lá registrado em Lucas, no capítulo 3 e no versículo 23. Temos até uma pergunta aqui interessante, irmãos. Mas por que razão teria Jesus permanecido em Nazaré durante esses 30 anos? Então ele tinha que cumprir com lealdade as responsabilidades domésticas para com sua família, antes que assumisse a incumbência universal da salvação do mundo na sua plenitude, ter experiências com as coisas sobre as quais ele deveria ensinar, isso é interessante para nós, e conviver com os homens, identificando-se com eles para poder ajudá-los. Eu gostaria até de deixar um versículo aqui para os irmãos que se encontra em Hebreus, no capítulo 4, irmãos, e no versículo 15. No versículo 15. Vou até aqui encontrá-lo para ler, irmãos, e não errar na citação, que vai ficar melhor explicado para os irmãos. Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus ele permanece ali, né, esse período de tempo, irmãos, trabalhando, convivendo com os homens, tendo experiência para saber como ensinar, como ajudar. E o versículo comprova isso, que a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, né? Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus ele passou esses períodos, né, ali aprendendo, convivendo, né? A Bíblia registra que Jesus aprendeu por meio do sofrimento também em Hebreus. Jesus aprende, irmãos, para poder nos ajudar. Então, nós não temos um sumo sacerdote que não conhece a nossa situação. Gostaria aqui de abrir um parênteses também, falar da tua situação, da minha, né? Que nós nos conhecemos no nosso íntimo, né? Jesus, ele sabe também, Jesus nos conhece, Jesus entende, irmãos, as nossas fraquezas, nossas dificuldades, e ele quer com certeza, irmãos, nos ensinar, nos ajudar, nos abençoar. E para isso é necessário, né, irmãos, a gente crer em Cristo, conhecer a ele de verdade e viver essencialmente, irmãos, para Cristo, né, de todo o nosso coração. Jesus, ele conhece a sua situação, não sei o que você está passando, não sei o que você está pensando nesse momento com essa aula, com esse estudo, mas Jesus com certeza ele quer trazer solução para os teus problemas, né? Sejam ele aí, irmãos, de ordem física, né, enfermidade ou financeiro, né, materialmente falando, ou até mesmo, né, quem sabe espiritualmente. Jesus ele tem sempre o melhor para nós. Já, irmãos, no texto 3, nós caminhamos aqui para metade da nossa lição, nós temos a tentação de Jesus. Nós sabemos que aqui o diabo ele
tenta, né, ali Jesus com algumas provocações para ver se Jesus ele iria falhar. Jesus ele passou um período de 40 dias, irmãos, em jejum. Ele não foi só tentado nos últimos dias, mas sim todos os dias ali, né, durante, né, o seu jejum. A Bíblia ela pouco relata, irmãos, né, do que realmente aconteceu. Eu creio que os evangelhos foram escritos por aquilo que Cristo, né, relatou para os seus em tudo, como diz aqui o texto. Uma das provocações foi: manda que esta pedra se transforme em pão, né? Jesus ele já responde com a palavra, né? Está escrito, ele usou ali as passagens de Deuteronômio para responder. Ele falou que nem só de pão, né, viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele sofre, né, tríplice tentação no corpo, na alma e no espírito. Ele pede para Jesus que se Jesus se prostrasse e adorasse ele, né, tudo, né, iria dar para ele. Ele leva Jesus e mostra todos, né, todo ali os grandes monumentos do mundo, enfim, toda a glória do mundo, né, que seria dada a Jesus se Jesus adorasse a ele. No outro momento da tentação, o diabo pede para que Jesus suba no pináculo do templo e se lance de lá de cima, né, para que se cumpra o versículo, né, irmãos, que aos anjos, né, daria a ordem a seu respeito, que os guardariam, né. E Jesus responde também que, como está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Uma coisa importante, irmãos, é que o diabo ele tentou Jesus com a palavra de Deus. Então a gente vê a importância do discernimento, do conhecimento da palavra de Deus, né? De uma vida realmente, né, irmão? Sempre vai ser pautado nisso, uma vida real com Deus, de intimidade com Deus. Aqui Jesus, obviamente, tinha isso e soube responder à altura também, com a palavra de Deus. Nós todos devemos ser, irmãos, vencedores pela palavra, assim como Cristo foi. E gostaria de registrar também aqui, irmãos, sabendo que o diabo, como está escrito aqui, não dorme. Está sempre pronto para tirar proveito das fraquezas dos homens, quais sejam a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele faz seus apelos astuciosamente, até mesmo citando as Escrituras. Mas se ao ser tentado o Filho de Deus se preocupa em observar a vontade de Deus e sua palavra, o inimigo sai derrotado. Então, glória a Deus, que nós possamos, irmãos, sempre estar firmes na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e viver realmente, né, uma vida real para Deus. Sempre vai ser pautado isso, né? O nosso estudo. Texto 4, irmãos, partindo aqui para o final da nossa lição de número 5, a gente vai ter o ministério de Jesus na Galileia, citando aqui, irmãos, algumas partes, obviamente, né? Ao findarem-se os 40 dias no deserto, Cristo voltou para a Galiléia e principiou sua obra. Sua fama corria por toda a vizinhança. Em seguida, visitando a cidade em que fora criado, como diz o versículo aqui em Lucas 4:16, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Naquela época, irmãos, tinha um assistente, né, da sinagoga, e ele ia lá pegar os rolos, né, empurrava ali, né, levava para serem lidos. E Jesus ele lê, irmãos, uma passagem ali que era uma profecia messiânica, né, que dizia a respeito dele. Eu gostaria também de deixar registrado aqui para os irmãos, se encontra em Lucas, no capítulo, no versículo 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aquilo, irmão, se cumpriu, né? Naquele dia, com o próprio Cristo lendo, né, uma passagem que fazia referência futura à própria pessoa dele, né? Que viria a cumprir com a essência desses versículos, né? Virando a página, nós já estamos na página 78, nós temos também ali, né, o complemento dessa parte, que Jesus ele sai, né, por meio da multidão ali, e vai se retirar para outra cidade e continuar o seu ministério curando, libertando, ensinando, porque naquele momento que ele leu, as pessoas, obviamente, ali, né, dentro da sinagoga, irmãos, não foi muito bem aceito, né, por Jesus
praticamente ali se enquadrar dentro do versículo e que eles não acreditavam, né? Eles queriam o Messias que viria ali para redimir, na realidade, Israel num reino político, né? Não num reino espiritual. Então, para eles, Jesus ali ler aquilo era uma heresia. Ironia, né? Se a gente for pensar, irmãos, né? No momento, né? E tentar imaginar, extrema ironia. Depois a gente tem uma passagem da cura da sogra de Pedro, né? A gente vê ali que ela estava com febre muito alta, como diz o versículo. E Cristo vai lá e opera um milagre. O ponto 3 aqui é importante porque a Bíblia diz que logo ela se levantou, passando a servi-los. O complemento diz aqui: sua saúde era-lhe muito preciosa, bem como sua gratidão e sua prontidão em servir. Louvemos ao Senhor pela saúde que temos e coloquemos-nos à disposição da sua obra, né, irmão? Um grande exemplo para nós aqui. Estamos com saúde, vamos fazer a obra de Deus, vamos persistir, né, irmãos? Vamos trabalhar. E com certeza Deus ele vai fazer grandes coisas se a gente se dispor, né? Se a gente evitar, né, irmãos, a preguiça, né? O pecado, que hoje nós enfrentamos uma pandemia, mas acho que o maior vírus, irmãos, sempre vai ser o pecado, sempre vai ser a preguiça, né, o desânimo, que a gente deve evitar de nossas vidas. A gente leu o versículo, lembra também de outra passagem de outros evangelhos, de Jesus dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O ânimo ele pertence, né, irmãos, a nós. Não vai ser Deus vai pegar, nos animar, nos fortalecer, ele pode, mas o ânimo também pertence a nós. A gente precisa, né, de se dispor para trabalhar na obra de Deus. Temos também registrado aqui a escolha dos 12 discípulos, irmãos, que está em Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16. Eu gostaria de ler o versículo, pelo menos o versículo 12 aqui, irmãos. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Versículo 13, irmãos. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Nós vemos aqui registrado, irmãos, a oração de Jesus antes da escolha dos discípulos, que é interessante para nós também. Lucas, o evangelho de Lucas, ele registra, irmãos, algumas orações são registradas em outros evangelhos. E Jesus, ele ora antes de escolher, né, os seus 12 discípulos. Nós sabemos que Jesus, irmãos, ele não precisava interceder, não precisava orar, porque ele é Deus. Mas para nos ensinarmos uma vida de comunhão diária com Deus, né, ele também orou. Várias passagens demonstram isso, que Jesus ia ao monte, né, e orava, como foi nesse momento aqui a escolha dos 12. Então, reforçando a necessidade de nós vivemos em oração. Nos dias de Jesus não havia, obviamente, qualquer meio de comunicação, como internet, televisão, jornais, rádio, telefone, etc. O único recurso para a disseminação da mensagem era, pois, que mensageiros saíssem a proclamar pessoalmente. Seriam então 12 homens falando em nome de Jesus, levando sua mensagem de salvação. Anteriormente, esse parágrafo, nós vemos aqui, irmãos, uma citação dizendo que Jesus falava para eles não carregar provisões, né? Eles iriam ali usufruir da hospitalidade de alguém que aceitasse a palavra e eles entrassem ali. Ou seja, Jesus não queria que eles tivessem confiança em nada, a não ser na palavra de Deus pregada. Outra coisa importante para nós nos nossos dias. Hoje nós temos, né, condição, estrutura. Muitas vezes tem um carro na garagem, mas choveu, até com o carro a gente vê pessoas que não querem ir para a igreja porque está chovendo mesmo com o carro na garagem. Uma situação difícil. Enquanto a gente relembra a história dos nossos antigos pastores, muitos deles andavam quilômetros e quilômetros a pé, né, de bicicleta, para anunciar a palavra de Deus. E nós vemos que Jesus também, né, fez isso com eles. Não deu nada, nenhuma provisão para que eles não ficassem confiados naquilo. E sim, fosse com todo amor e com todo afinco, dedicação, para pregar a palavra, que seria a única porta de entrada para quem sabe uma hospitalidade. É lógico, irmãos, que longe disso, que eles pregavam para tentar receber um benefício, não é isso que eu estou falando. Mas se eles tivessem alguma provisão, já poderia ser algo que eles poderiam confiar, né? E ali, né, não estarem tão preocupados se fossem bem aceitos ou não. E aqui a gente vê Jesus retirando essa provisão deles e dizendo que eles teriam que pregar, que só assim eles talvez conseguiriam entrar numa casa ou não, enfim. A ressurreição do filho da viúva de Naim, irmãos, também é importante,
porque nós vemos ali uma citação a respeito do homem perfeito, de Jesus, ele tendo ali a Bíblia diz, né, nos versículos, né, 11 e 17 de Lucas capítulo 7, que está passando o cortejo ali, Jesus Cristo vê aquela viúva. Nós sabemos que obviamente, irmãos, não tinha a questão de aposentadoria, né, naquela época. Então uma viúva, se ela ficasse sem o filho, que seria a pessoa que poderia ali trazer provisão para ela, estaria desamparada. É por isso que na palavra de Deus a gente vê sempre Deus pedindo, né, para que Israel ajudasse os órfãos, as viúvas que seriam os Jesus, ele tem compaixão, ele vê e ele ressuscita, né, irmãos, o filho da viúva. E a gente vê ali destacado o amor de Jesus para com aquela mulher que perderia a sua provisão, né, o seu único filho. Então, irmãos, Jesus se importa também, né, com nós, como nós temos aqui o último parágrafo, gostaria de ler para terminar nossa aula. Deus responde aos nossos desejos, nossas necessidades, mesmo quando não ousamos pedir-lhe, julgando ser impossível o seu atendimento. Então, Jesus, ele te conhece, ele sabe da sua necessidade, ele te ama, e mesmo que você julgue impossível ele te ajudar, ele tem poder para restaurar a sua vida, para te abençoar, né, e para te ajudar. Então, irmãos, seja também como Jesus, tenha compaixão, seja imitador de Jesus Cristo. Não deixe que você se enquadre na palavra que, como diz, né, que o amor de muitos se esfriariam, mas que nós fiquemos firmes na palavra, firmes em Jesus, e aproveitemos o exemplo deste homem perfeito, desse Salvador, né, que é o nosso Salvador. Que nós possamos confiar nele e viver para ele toda a nossa vida. Amém. Irmãos, eu aproveito para convidar vocês, né, para a nossa próxima aula, que vai ser a lição de número 6, que é pertencente, né, irmãos? Nós sabemos a prova, que será provavelmente postado até nos próximos dias aí. Provavelmente até amanhã. Deus abençoe a todos.